você é novo por aqui, é um prazer te conhecer. Meu nome é Mariana e eu espero que você se inscreva no canal e seja meu companheiro para vários vídeos que nós vamos falar sobre estilo, beleza e unicórnios. Oi de novo! Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre tendências e como fazer com que elas funcionem sem perder o seu estilo. Porque muitas das vezes que nós pensamos em tendências, nós pensamos em ser exatamente igual aos outros. Tendência tem tudo a ver com uma homogeneização. Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre como as tendências nascem. No caso, sempre vem da indústria e ela vai pegando você e te colocando dentro dessa argila que ela vai moldar conforme o que ela quer vender. No entanto, não é a indústria que cria as inspirações das tendências. A inspiração, a arte, vem realmente de quem faz a arte. E no caso da moda tem a ver com quem vive aquele espaço, aquele tempo, aquelas inspirações, tudo isso acaba combinando. Então, quando você pensa na tendência, você tem a homogeneização de alguma coisa que foi criada de uma maneira singular por um grupo de pessoas que fez com que aquilo fosse novo e depois a indústria tornou aquilo batido e pasteurizado. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, às vezes, que você quer fazer parte da tendência, que você acha a tendência legal, mas como você vai conseguir fazer isso sem perder o seu estilo e sem você mesmo ser, mais uma vez, utilizado para pasteurizar e condensar as vontades da indústria? Um pequeno resumo de como fazer isso é que eu passo principalmente por 5 pedaços. O primeiro é analisar a história da tendência, da onde ela surgiu e como aquilo faz sentido dentro da minha história e das minhas inspirações, dentro do meu Rolodex de inspirações. O segundo é como adaptar para sua estética. Isso tem muito a ver com as cores, os cortes e também se vestir para o seu biotipo. O terceiro é não usar tudo junto. Você pode incluir várias coisas, mas tente não cair no clichê de, por exemplo, fazer tudo combinar com uma bota over the knee. Faça a bota over the knee combinar com as coisas que já fazem outros tipos de assimilações dentro do seu estilo. Quarto ponto, jamais utilize alguma coisa que não faz sentido pra você. E o quinto é não copie, crie. Esse vídeo eu tenho o tutorial desse look inteiro aqui que eu fiz inspirado nos anos 90 e eu mostrei um pouco como eu coloquei a minha identidade no look, na maquiagem e em tudo mais, mas eu antes quero conversar com vocês a respeito de como é o meu processo de criação. A primeira parte dele é chegar à conclusão, muito simplesmente fácil de chegar com uma breve pesquisa no Google, você procurando a história por trás de alguma coisa, que é que as tendências não estão soltas no universo. Elas vieram através de um conjunto, ou seja, de uma criação. Esse conjunto e essa criação tem muito mais lados, tem muitas outras facetas do que a tendência mostra. Por exemplo, os anos 90 tá tendo um revival, assim como os anos 2000, e nós vemos muito space buns, que seriam esses coquezinhos, um de cada lado da cabeça. Nós estamos vendo muito o grunge, e isso está voltando à tona. Mas o que além dos space buns e da maquiagem grunge tem nos anos 90? É aí que você começa a sua pesquisa para descobrir como a tendência pode ser você. No caso, eu sou uma criança dos anos 90, o que quer dizer que eu cresci nessa época. O que quer dizer que esses space buns não me lembram apenas todas as mulheres no Instagram hoje em dia, mas me lembram a Baby Spice, das Spice Girls. E eles também me lembram os personagens que eu tinha de desenhos. Por exemplo, eu sou muito fã de Sailor Moon. Tem um montão de Sailor Moon ali, tem um montão de Yu Yu Hakusho ali, como vocês provavelmente vão saber, e Sailor Moon é super anos 90, então eu consigo incorporar e fica muito bem casado com essas inspirações, ao mesmo tempo que diz um pouquinho sobre mim, o fato de eu incorporar, por exemplo, Sailor Moon, ou uma referência a Baby Spice. Agora tem outras tendências e elas têm outras histórias. Se, por exemplo, você pensa num coletezinho de pelúcia, de pelos, você está pensando em índios nórdicos americanos, você está pensando nos povos que viviam nos polos terrestres. O que esses povos têm a ver culturalmente com você? De repente é porque você gosta muito de filmes de Velho Oeste? Ou não tem nada a ver com isso e você gosta do visual da pele? Nesse caso, você é super fã de Game of Thrones, você pode fazer um visual inspirado, de repente, no Night's Watch. Mas ainda você quer incorporar essa peça, independente das razões, porque você acha fofa. Mas como fazer ela ser o seu estilo? Eu, por exemplo, não gosto daqueles coletes super compridos, porque
não funciona no meu corpo, porque o meu corpo é um pouquinho mais petite, eu sou mais baixinha, menorzinha, com 1,55 m. Então, eu gosto muito de comprimentos cropped, que também é o que funciona com o meu armário, com as suas inspirações mais vintage. Então, quando eu vou colocar o meu coletinho, eu escolhi um que não é comprido, ele é mais vintage, e o tom bege e o tom cor-de-rosa do vestido, apesar de fazer uma referência a mim mesma, eles ainda são uma paleta de cores que eu consigo fazer funcionar com a minha inspiração, mas é muito notadamente minha. Eu não tô indo na onda de usar isso em preto, ou o coletinho azul que parece pra mim que é o Cookie Monster, então eu coloquei um pouquinho da minha identidade já na cor. Agora, não basta você saber a fonte de inspiração pela qual a tendência tá aqui, como por exemplo, coletes, povos indígenas, povos em iglus, tudo isso. Pra mim, esse colete me lembra muito um seriado que eu adoro chamado Scream Queens, da Fox, porque as personagens usam muito isso. Então, ele começa a ecoar um pouquinho mais comigo. E daí eu pensei, eu ando jogando muito Pokémon GO. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um coletezinho, por cima do colete, uma golinha que me lembra um dos meus pokémons favoritos, que é o Eevee. Pode parecer um jogo bobo, mas isso quer dizer que à medida que eu fui criando o meu outfit, eu fui fazendo ele ter significado pra mim. Eu não estou escolhendo utilizar ele só porque ele está em voga, eu estou utilizando ele porque ele me lembra coisas que estão dentro do meu universo, do meu catálogo de referências de estilo, e ao mesmo tempo eles combinam com o que está em trend. O meu processo de criação, então, para essa roupa, não está apenas pensando no que está em trend. Está pensando também como essas coisas podem ecoar com comigo mesma, com as minhas vivências e o meu catálogo de coisas que me inspiram na hora de me vestir. Então, os Space Buns não é apenas um Instagram, mas eu penso na Baby Spice e eu cresci com Spice Girls. Os anos 90, no geral, eles não são apenas uma coisinha com um estilo super curto, mas também significam os meus personagens japoneses prediletos. O colete, ao invés de pensar como aquele exatamente da passarela pode funcionar no meu armário, eu penso o contrário. Como o meu armário pode ficar com alguma coisa a mais por utilizar uma inspiração da passarela. No caso, eu posso ter uma cobertura a mais, um quentinho a mais e uma referência talvez a Pokémon. Isso quer dizer que ao invés de pegar uma foto exatamente como eu vi no Instagram, eu usei ela como inspiração. Não copie. Crie. Pense como aquilo faz sentido pra você. Nunca utilize alguma coisa na moda que não faça sentido no seu catálogo de referências, no seu estilo. Não utilize apenas porque está em voga. Faça com que o que está em voga funcione pra você. Então, quando eu pensar nos anos 90, apesar de não estar tão in trend agora, eu vou pensar também em patricinhas de Beverly Hills. E é por isso que eu utilizei essa gola alta, me lembra muito Cher, as minhas meias até o joelho me lembram muito Cher, e eu acabei complementando tudo com os tons que tem a ver com o meu armário e também com os pequenos acessórios que contam a minha história, as minhas coisas favoritas ou mesmo as minhas inspirações artísticas que eu já uso em todos os meus looks. Bem, agora que eu vou mostrar pra vocês todo o meu visual inspirado nos anos 90, e eu espero que vocês gostem do tutorial, que é um pouquinho mais direto ao ponto, mas é porque a gente já conversou bastante enquanto eu fazia essa introdução. Eu espero que faça vocês pensarem em outras maneiras de incorporar aquelas tendências que vocês estão vendo no feed, no Tumblr, e que você consiga fazer elas falarem sobre você, e não apenas sobre o que a indústria está querendo que você fale. Para esse tutorial eu vou utilizar os meus pincéis do kit Amazing White da Pink Gloss, porque é o meu kit favorito, simplesmente por isso. Todos os kits e os pincéis são idênticos, mas esse daqui é branco com dourado e dá um ar muito de princesa e é por isso que eu gosto. De base para sombras eu vou utilizar o lápis Jumbo em Milk da NYX. Esse daqui é um lápis com uma cor branca, o que quer dizer que todas as cores que eu colocar por cima irão ser mais vibrantes, porque ele ressaltará todos os tons. Independente do seu tom de pele, uma basezinha branca como base para sombras funciona muito bem. A maioria das sombras que eu vou utilizar nesse tutorial é da paletinha da Miss Rose da Pink Gloss. Essa daqui é a cor número 3 e é a paleta Mate, o que quer dizer que todos os tons são opacos e sem brilho. Apesar de que você ainda pode ser uma estrelinha brilhante usando eles, eles em si não têm brilho.
O primeiro pincel do kit que eu vou utilizar é o EN07. É um pincel de esfumar um pouquinho mais denso, o que quer dizer que ele compacta a cor bastante na sua pálpebra. E o meu primeiro tom será este daqui, que é o laranjinha da paleta. E eu vou colocar no meu côncavo. E você não quer fazer um puxadinho com a cor, você quer deixar o mais arredondado possível o formato dos seus olhos. Eu, inclusive, já vou colocar rente aos cílios inferiores também. Agora vou utilizar este tom aqui, que é um marrom um pouquinho mais quente, principalmente no côncavo mesmo. Se você não tiver um côncavo natural, você pode fingir com essa cor para criar um pouquinho mais de dimensão. Eu encaixo bem certinho aqui no meu côncavo e o movimento é mais contido do que o anterior, para realmente ter a dimensão nos olhos. Utilizando meu pincel de compactar as sombras na pálpebra, que é o tradicional, eu vou utilizar a sombra do Duo, eu sempre esqueço qual é o nome desse daqui, do Duo Baked, na cor número 2 da Vult, e eu vou utilizar a sombra mais escura primeiro. Eu vou utilizar primeiro ela seca, e depois eu vou utilizar ela molhada para ter mais cor, mas no momento eu só quero ter um guia da onde vai essa cor na minha pálpebra. Eu voltei para o meu pincel EN07 e eu vou esfumar para ficar delicada a transição dos tons. Eu vou escurecer agora o cantinho externo dos meus olhos utilizando uma mistura de 2 tons da paleta, este bordô e este marrom. Eu simplesmente coloco eles no pincel, toco no cantinho da paleta para tirar o excesso e eu começo a demarcar aqui o meu cantinho final. Tudo bem se ficar aparecendo no momento não muito esfumado, nós iremos trabalhar nisso depois. E, no caso, o depois vem com o pincel EN08, que é outro pincel de esfumar, mas ele é muito mais suave, então ele não compacta tanto a cor. Eu vou utilizar primeiro ele limpinho, sem tom nenhum, para fazer com que todos esses tons se diluam na pele. E eu vou utilizar agora nele um pouquinho mais daquele primeiro tom, que foi o laranja. Feito isso, por comodidade, eu vou mudar de pincel. Esse daqui é o EN09, que é um pincel tradicional de compactar as sombras, só que ele é maiorzinho. Eu gosto muito dele para iluminadora e eu vou usar uma iluminadora branca, no caso hoje, porque o iluminador nos anos 90 costumava ser um pouquinho mais pesado de fato, e eu gosto de branco debaixo das minhas sobrancelhas. Se você tiver um tom de pele mais escuro que o meu, usar um tom um pouquinho mais claro do que você normalmente usaria, provavelmente vai ser o melhor efeito. E se você achar que seu esfumado encolheu demais, é só voltar com o pincel de esfumar e caprichar um pouco nele de novo. Agora eu vou de fato colocar a sombra molhadinha na minha pálpebra. Para isso eu vou utilizar o mesmo pincel de sombras que eu utilizei antes, a única diferença é que eu vou molhar. Eu vou molhar o meu com um spray de fixação de maquiagem, mas você pode utilizar água normal. Então, com o meu pincel molhado, eu vou ir aqui na minha sombra. E como dá pra ver, eu espero, ela vai com muito mais brilho, dessa forma. E nessa divisão, é claro, eu vou dar aquela esfumadinha amiga. Rente aos cílios inferiores, eu vou utilizar um pouquinho num lápis marrom. Utilizando um pincelzinho menor, eu vou primeiro esfumar com um tom um pouquinho mais quente, um pouquinho não tão pesado de marrom, que eu utilizei em segundo lugar no côncavo. Pode parecer que você está usando muitos tons para conseguir um efeito de que eles estão mesclados, mas essa é a ideia desse visual. Vou utilizar, claro, esse tom de marrom um pouquinho mais escuro, que é o que eu utilizei um pouquinho no meu cantinho externo. Eu vou pegar um pouquinho dele nesse pincel e colocar bem rente aos cílios inferiores, bem rente mesmo. Eu agora vou utilizar um lápis de olho preto e vou colocar minha linha d'água tanto de cima quanto de baixo. Se assuste com o quanto de sombras caíram aqui embaixo, é por isso que eu gosto de deixar minha pele depois dos olhos. Eu agora vou utilizar uma caneta delineadora e eu vou fazer um delineador bem fininho rente aos meus cílios superiores.
não quero que o foco seja muito no delineador, por isso eu vou utilizar novamente aquele tom mais escuro de preto, dessa vez misturado com esse um pouco mais cinzento, e dar uma esfumadinha no traço, mesmo ele sendo fininho. Eu vou usar um pouquinho de demaquilante num lencinho pra limpar o que caiu aqui da sombra. E eu vou aplicar bastante máscara para cílios, tanto nos meus cílios superiores quanto nos inferiores. Tecnicamente, nos anos 90 não era tão popular usar cílios postiços, mas eu amo cílios postiços, por isso eu vou utilizar um par. Eles têm bastante volume, mas eles são bastante naturais até. Então, eu vou colocá-los e eu tenho um vídeo um pouquinho antigo de como aplicar cílios postiços. Eu vou linkar ele ali embaixo no box de mais informações, caso você tenha alguma dúvida. Agora, eu vou começar a maquiagem do rosto, enquanto a cola dos meus cílios fica um pouco pegajosa. Você precisa dar um tempinho, entre 30 segundos, algumas marcas levam até 1 minuto, pra ela ficar pegajosa e ela não ficar mudando de lugar por vontade própria no seu rosto. Eu vou começar com o meu primer em todo o meu rosto. Esse daqui é um primer que ajuda a minimizar um pouco os poros e não deixar a pele oleosa. Fugindo do meu usual, eu não vou usar uma base de super cobertura, eu na verdade vou utilizar um BB Cream. Esse daqui é o meu BB Cream favorito, ele tem uma boa cobertura, ao mesmo tempo ele fica super natural e ele tem FPS 40, o que é um ótimo fator de proteção. Nos 90, eles não prestavam tanta atenção assim na pele, você tem uma pele bastante natural, se você for ver em comparação, principalmente com o fato de que eles usavam os olhos bem marcados e os lábios marcados com os batons ou metálicos ou um pouquinho mais marrons, malvas. Eu utilizei o BB Cream como uma forma de homogeneizar minha pele, mas sem parecer muito feita. Agora, eu vou utilizar corretivo, esse daqui é o corretivo cor de salmão da Skin Food, que vende também na loja Pink Gloss. No caso, por ele ter esse tom salmão, ele acaba sendo um corrector, o que significa que ele vai contrabalancear os tons azuis das minhas olheiras, mas ele vai dar uma cobertura natural por ele utilizar a roda de cores para fazer esse cancelamento. Eu tenho um vídeo também antigo explicando sobre roda de cores, se você quiser, eu vou linkar também lá embaixo. Vou colocar agora o primeiro dos cílios postiços, o mais próximo possível dos meus cílios naturais. Não é um mega cílio que tira a atenção das sombras, mas mesmo assim ele dá um arzinho extra no visual inteiro. Se tem alguma coisa no seu visual diário que seja meio que uma marca registrada, por exemplo, eu gosto muito de delineador, raramente eu estou sem ele, mesmo que não seja extremamente condizente com a minha inspiração, eu coloquei um pouquinho de uma maneira que fez sentido para a imagem que eu quero passar, que é inspirar nos anos 90, e ao mesmo tempo ela ecoa o fato de que esse é o meu visual e não uma cópia certinha dos anos 90, exatamente como era para ser. Outra coisa na minha identidade de maquiagem que eu não costumo dizer não para é um corretivo iluminador. Então eu vou iluminar o centro do meu rosto, porque novamente, esse é o tipo de visual que eu gosto, misturado com referências dos anos 90. E eu vou usar um pouquinho de um iluminador. Eu não quero que seja um iluminador muito forte, eu ando gostando muito de iluminador, então eu não quero passar ele nesse visual. Esse daqui é um iluminador em creme, e iluminadores em creme costumam ser um pouquinho mais sutis. Nem sempre, existem exceções, tem alguns que são todos uau! Mas esse daqui é um pouquinho mais sutil. Você pode usar alguma coisa mais sutil do que você usaria normalmente ou não, vai muito dependendo do quanto você está confortável na sua inspiração, na tendência que você está utilizando como base para criar o seu visual. Agora, eu vou utilizar um pó matificante em todo o meu rosto, principalmente na zona T, excetuando a área onde eu coloquei o meu iluminador. Muitas vezes você aplicar o pó pressionando na sua pele ao invés de movimentos circulares é um pouco melhor se você utiliza mais cobertura, uma base, mais corretivo, porque isso não perturba ele do lugar onde você colocou ele originalmente. Eu não vou fazer o baking só porque nesse caso eu gosto de um pouquinho deixar a
mostra a textura da pele transparecer nessa maquiagem. É alguma coisa que eu lembro que era muito comum nos anos 90, quando eu via a textura da pele ainda era aparente. Razão pela qual eu usei uma cobertura mais suave do que eu normalmente uso e pela qual eu não vou carregar um montão de cozinhar o corretivo aqui. As sobrancelhas dos anos 90 eram muito fininhas, eu não vou ficar arrancando as minhas sobrancelhas pra deixá-las tão fininhas, mas o que eu vou fazer é com sombra, novamente eu vou utilizar esse tom aqui da paleta, demarcá-las pra parecer que elas estão super no lugar e eu sou extremamente meticulosa com elas. Então, se você tem as sobrancelhas fininhas e você quer incorporar isso, é um visual um pouquinho mais grunge, muito comum da época. Também não é alguma coisa que ficaria bem em mim. Eu prefiro pensar que eu estou misturando as tendências, o que é ótima coisa também pra você fazer. Misturar o que mais havia ali naquele ponto da onde você está tirando a sua inspiração. E pensar nas supermodelos dos anos 90, tipo Cindy Crawford, que elas tinham a sobrancelha mais cheia, embora ainda super delineada. Hora do segundo cílio, eu não estou esquecendo ele. Blush eu vou ir bem leve, na verdade eu vou utilizar um outro tom da minha paleta da Miss Rose, que é este rosa antigo aqui. Agora para os meus lábios amarronzados, eu vou começar com a lapiseira de contorno numa cor natural. Se você não tiver um lápis do tom do seu batom, não tem problema, você sempre pode utilizar um que seja bem naturalzinho. E no caso dos anos 90, era muito comum utilizar um lápis que era um pouquinho mais escuro e dentro uma cor um pouco mais clara. E agora eu vou utilizar no centro um tom de marrom nude, bem anos 90. Ele é realmente amarronzado. Como não combina comigo que seja muito marcado, que o delineador é um pouquinho mais escuro, eu estou mesclando as duas cores. Agora, pra fazer os meus Space Buns, eu vou dividir o meu cabelo no meio, como se eu fosse fazer duas Maria Chiquinhas. No momento, eu vou reservar um dos lados, já que eu vou trabalhar em partes esse lado e depois este. Agora, eu vou utilizar as minhas extensões da Pink Gloss. Essas extensões aqui eu, obviamente, pintei. Em tese, pra combinar com o meu cabelo, elas estão um pouquinho mais vibrantes no momento, porque eu preciso retocar o cor-de-rosa, mas nós vamos com isso. Pra ficar mais fácil de mesclar as extensões, porque às vezes você coloca elas normalmente, é um pouco difícil você fazer penteados, eu vou pegar um pedacinho aqui, como se fosse um mini rabinho de cavalo, e eu vou prendê-lo com um daqueles elásticos de plástico, bem pequenininho. Assim. E eu vou pegar a minha extensão e clicar aqui os clipezinhos dela ao redor desse mini rabo de cavalo. Aqui. Agora eu vou puxar todo o cabelo pra cima. Por causa que esse método facilita muito disfarçar as extensões, deve ser fácil você conseguir fazer com que seja tudo no mesmo ladinho aqui. Eu só vou soltar um pouquinho os fios aqui na frente. Isso. Bem Baby Spice. E com mais um elástico, eu vou segurar aqui no topo da cabeça. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou dar um pouquinho de uma desfiada. Eu prefiro desfiar normalmente com a escova, eu acho um pouco mais gentil. E criar o meu coquinho. Depois de prender com um grampinho, eu começo a brincar pra ele ficar ainda maior.
Agora, uma coisa que eu vou fazer pra esconder um pouco a minha linha divisória aqui e fazer com que não apareça esses pedacinhos aqui é utilizar uma maquiagem. Isso daqui tecnicamente é uma maquiagem pra raiz dos seus cabelos, se você estiver com ela branca, mas eu vou utilizá-la no caso pra esconder isso daqui. Se você quiser, você pode utilizar um pente aqui como uma barreira pra não ir no seu rosto. E isso daqui você também poderia substituir tanto por uma sombra em pó, que você coloque com um pouquinho de um pincel esfumador e tal aqui. Ou você pode utilizar o shampoo para cabelos morenos da Batiste. Aqui. Você tem o cabelo fininho, eu realmente aconselho esse truque, porque ele ajuda todo o penteado a parecer que tem mais volume, mais cabelo na sua cabeça. Acima de tudo, muito obrigada por assistirem, muito obrigada pelo carinho de vocês, por tudo. Se vocês têm um pedido de vídeo, principalmente falando sobre estilo e moda, me avisem ali embaixo, eu vou dar o meu melhor pra conseguir responder todos os comentários possíveis e pegar todas as pautas pra poder fazer mais vídeos pra vocês. Muito obrigada por tudo e tenham um dia mágico. Tchau!